Senhor presidente, senhores vereadores, a imprensa, os funcionários da casa e os munícipes presentes. Realmente é interessante quando alguns colegas se pronunciam antes da gente, que nos dão um subsídio para algumas coisas. Eu quero dizer o seguinte: todo mundo quer que o seu lugar seja melhor. Eu quero que a minha casa seja melhor. Eu tenho certeza que o Lima quer que a casa dele seja melhor. E eu também gostaria de ter melhores condições para que eu pudesse atender os munícipes e a quem me procura no meu gabinete. Então, eu acho que o pleitear não é problema algum. A única coisa que me preocupa em pleitear é justo para qualquer um, é que talvez não seja um momento adequado, né? A gente não sabia aí, mas também tem a Secretaria de Saúde de Casa Nova, né? E as coisas vão se somando e às vezes a coisa vai ficando difícil em todas as instâncias. Mas só não fica difícil gerar mais tributos. Ou realmente olhar algumas coisas com um olhar não muito satisfatório. Um deles que eu vou falar aqui é a questão do valor venal. Os valores venais hoje lançados nos carnês de IPTU não são condizentes com a realidade. Não são condizentes. Você pode pedir revisão dele, é feita a revisão e continua não condizente. Eu já disse aqui que gostaria muito que a prefeitura comprasse uma coisinha ou outra que a gente tem pelo valor venal que ela lança, né? Esse valor venal ele é usado para o cálculo do ITBI. Então isso aí às vezes fica um pouquinho difícil. Mas pleitear é uma coisa, e ter tranquilidade, observar o momento, é uma sabedoria. É uma sabedoria. Eu queria cumprimentar primeiro o prefeito pela inauguração da transposição do córrego Barreirinho. Cumprimento o prefeito e quero dizer o seguinte, que isso é anseio deste prefeito, de outros prefeitos e de muitos vereadores que por aqui estiveram e lutaram de forma incessante. E uma hora as coisas são entregues na cidade, graças a Deus. Foi entregue o córrego Barreirinho, várias outras interligações, como disse o nobre vereador Marquinhos, e eu só não vou ajoelhar aqui porque eu vou desaparecer, o viaduto parece que vai andar alguém por cima dele. É uma grande coisa. Porque quantos anos aí para entregar um viaduto, né? Isso já era até, a gente fica até chateado, mas era motivo de chacota. Quando a gente saía aí para outras cidades, a senhora é vereadora da cidade do viaduto inacabado. É pior de tudo que é verdade. A gente não gosta de falar, mas é verdade. Mas o que eu queria deixar claro aqui é que ações pontuais não são interessantes. Com todo respeito ao meu colega vereador, ações do bombeiro, que só vai quando o incêndio está instalado, também não é interessante. Precisa mesmo de uma série de planejamentos. A gente vê o jornal e diz assim: Nações terá painéis digitais para alertar risco de enchente. Eu sei que aquilo enche de água desde que eu sou pequenininha, não era lá em Barbacena, é aqui mesmo. Eu gostaria muito de ver assim: Nações recebe obras que vão permitir uma drenagem e um escoamento de água adequado e que ninguém mais vai morrer ou nenhum carro vai ser carregado pela enchente, né? Eu entendo da importância dos painéis, como entendo da importância da sirene, né? Quando a sirene toca, corre, para você não ficar afogado. Quando o painel dizer, você acha um outro caminho que não, também você não fique aí com o teu carro entalado, ou com a sua bicicleta carregada, ou que você seja carregado pelas águas. Mas é uma medida, mas eu gostaria muito que a manchete fosse diferente. Apesar de ser obra que a população não enxerga, a Prefeitura Municipal vai dar conta de fazer uma drenagem adequada naquele local. Ficaria muito mais satisfeito. Aí a gente continua abrindo o jornal e vê dengue em Bauru, mais ou menos 1.900 casos declarados.
Quando a gente tem 1.900 casos declarados, o senhor pode contar que tem mais de 4.000. Porque nem todo mundo vai, nem todo mundo faz a notificação, que você tem que fazer a notificação. Então, a gente também gostaria de ver o poder público limpar os seus terrenos, cuidar dos seus imóveis abandonados, e não só ir atrás da iniciativa privada. Se você passa por um lugar e ele está bonito, todo cuidadinho, com as vidraças todas certinhas, duvido que você vai atirar a primeira pedra para quebrar a vidraça. Mas se já está tudo detonado, né? Mas uma pedra mesmo tanto faz. Então o poder público precisa cumprir a sua parte para que o cidadão sinta que o seu dinheiro está sendo usado de forma adequada e que ele vai colaborar também com a manutenção da limpeza da sua cidade, e com isso minimizar uma série de transtornos para o cidadão, porque o mosquitinho pica qualquer um. Eu particularmente estou com um cunhado com dengue. Outra situação que eu gostaria de abordar é a questão da medicina. Mas por que a medicina de novo, doutora? De novo. De novo, de novo, de novo, de novo, e quantas vezes precisar. Eu estive esse fim de semana no encontro de turma do meu esposo, de 35 anos, e nós recebemos um livro sobre a história da Faculdade de Medicina de Botucatu. E se eu tinha uma lágrima de um lado dos meus olhos, eu passei a ter uma cachoeira dos dois lados. Porque ali é muito claro que a Faculdade de Medicina de Botucatu era para vir para Bauru. É muito claro. É o livro do Dr. Álvaro Campana. E que só não veio por forças políticas. Só não veio por forças políticas. Por isso que a semana passada eu subi aqui, com todo respeito, sem querer ofender ninguém, dizendo que faltou empenho político para que tivéssemos uma faculdade de medicina pública. E fico mais chateada ainda quando você vai folheando o livro e vê que quando a faculdade de Marília foi estadualizada, era para vir uma faculdade pública para Bauru. Pública. E não veio por falta de empenho político. Nós não tínhamos um empenho político grande, nós não tínhamos força política. Então isso também me deixa chateada. E também, infelizmente, eu sou obrigada a dizer que faltou empenho político para que tivéssemos uma faculdade pública na nossa cidade. Mas, doutora Thelma, fique tranquila, tem o FIES? Tem o FIES. Muito bem-vindo o FIES, mas que o cara vai ter que pagar lá adiante, numa política de Estado onde está dizendo que faltam determinados profissionais. Numa política de Estado que falha não só na área da saúde, mas falha na área da educação. É só ver a barbaridade que está aí. A gente vai aí nas escolas estaduais, cadeira quebrada, lousa arrebentada, professor agredido. Essa semana passada nós tivemos agressão a um professor da rede pública no municipal. Mas isso é culpa do indivíduo, é culpa de um todo, E eu vou dizer, falta vontade política também para resolver isso. Falta. Para cada jovem universitário formado, pelos últimos dados que eu tenho, dá para formar aproximadamente 5 jovens no ensino médio e fundamental com alta qualidade de ensino. Agora, imagine isso, chegando à universidade e trazendo uma geração de conhecimento para o país e fomentando todo o crescimento de um país. Então, assim, eu sempre vou cumprimentar quando tiver que cumprimentar, mas sempre vou questionar quando tiver que questionar. Infelizmente, não é um problema da Prefeitura de Bauru, mas é um problema do serviço público, do Estado como um todo. Não gosta muito de planejar e também não gosta muito de passar o bastão, que a gente pode ver que na classe política é mais ou menos como Lavoisier fala, na natureza nada se cria, tudo se transforma. E ali, se a gente transforma o neto,
em prefeito, o bisneto em deputado e assim vai. Então senhor presidente, eu gostaria muito de ver a conscientização de todos os brasileiros para que nós tenhamos uma mudança na nossa realidade. E uma mudança importante. Que quando nós mudarmos alguns pilares que são órgãos de palanque, como saúde, educação e segurança, nós vamos ter o país que nós gostaríamos de ter e que gostaríamos que nossos filhos vivessem. Muito obrigado.